Nós estamos felizes, pastora Ana, pela sua presença aqui hoje, pastor Edgar. São amigos do nosso peito, amigos da nossa casa, né? Pessoas que a gente ama por demais. Pastor Edgar é pastor da nossa igreja na cidade de Erechim, fazendo um trabalho magnífico. A igreja de Erechim, ela é magnífica, gente. Quem é que conhece a igreja de Erechim aí? Diz amém. A igreja sensacional, o local sensacional, o ambiente da igreja sensacional. E o pastor Edgar tem sido uma resposta de Deus e a Ana ali em Erechim para ganhar aquela cidade para o Senhor Jesus, né? Ore por Erechim para que mais almas se converta, que mais pessoas venham para lá, venham aceitar Jesus. E ontem o pastor Edgar estava com a gente aqui, nos abençoando, né? Ontem foi um momento que a gente fez somente com a nossa família. O pai da Simone saiu sexta-feira do hospital, estava baixado, sai direto já para cá, né? Era impossível isso acontecer, né? Ele veio, ele está aqui hoje, né? Mas está em casa, está lá deitadinho, né? Cuidando da sua saúde, e isso nos alegrou bastante. E o pastor Edgar e a pastora Ana são irmãos, né? Tinham que estar juntos nesse momento também. E ontem eu disse: pastor Edgar, amanhã nós queremos lhe ouvir. E ele prontamente. Então o pastor Edgar vai ser um instrumento de Deus para ministrar sobre nossa vida nessa noite. Eu tenho certeza que Deus já colocou algo no coração dele, para o nosso coração, para o seu coração, para o meu coração. Eu quero convidar então a igreja a ficar em pé. Pastor Edgar, passe aqui, que o Senhor seja um instrumento de Deus para abençoar a nossa vida. Vamos aplaudir o Senhor bem forte em nome de Jesus. Boa noite, meus irmãos. Paz do Senhor. Amém. Uma alegria estar aqui com vocês. Nós podendo celebrar esse momento tão importante. Pode tomar assento, em que nós podemos celebrar essa conquista da pastora Simone. Amém. Porque, meus irmãos, a igreja em Passo Fundo é a principal referência para Erechim. Nós precisamos lembrar que vocês nos amaram de tal maneira que deram o pastor de vocês para nos servir por 1 ano, e é por isso que a igreja existe hoje em Erechim. E com isso também nós lembramos que agora as 2 igrejas precisam em algum momento, quem sabe, se doar também, para que nós possamos abrir novas fronteiras em novos lugares para pregar a palavra de Deus. Pastora Simone, em nome da igreja de Erechim, em nome meu e da Ana, o nosso abraço sincero, desejando sucesso, grandes bênçãos de Deus. E com certeza nós queremos que isso não veio somente para a senhora ter um título a mais, mas é uma porta de prosperidade que Deus está trazendo sobre a tua vida, sobre a família e sobre a igreja também. Porque nós sabemos que o nosso Deus, Ele abençoa todas as áreas. Aqui na igreja nós tratamos a área espiritual, é a principal, mas nós choramos, gritamos para Deus, porque nós queremos bênção em outras áreas também, amém? E a igreja, ela caminha junto nesse momento. A igreja celebra, a igreja faz o sinal de positivo, porque a igreja é uma bênção. Eu digo lá em Erechim, né? Os irmãos todos, os membros, são uma bênção. Os meus cabelos, inclusive, demonstram o quanto eles são uma bênção, né? A cada semana, a cada mês, toda a glória ao nosso Deus, né? Vocês são uma bênção. Às vezes incomodam demais, mas vocês são bênção assim mesmo. Amém? Glória a Deus, glória a Jesus. E é assim, meus queridos irmãos, que nós prosseguimos. Quando nós chegamos, e acompanhando os louvores também, é algo que o Espírito Santo deu aquela inflamada, né? Nós temos pouco tempo para evangelizar, pouco tempo para convidar vizinhos, amigos, colegas de escola. Pouco tempo, porque Jesus breve voltará. Como o apóstolo Paulo escreveu, será como um relâmpago. E sai do Oriente e se mostra até o Ocidente. É assim, é esse tempo que vai demorar para Cristo voltar e buscar o seu povo.
Com isso, nós lembramos também que não vai ter tempo para pedir perdão das cabeçadas, das situações difíceis que a gente viveu. Eu creio que estou falando aqui com um público seleto, maravilhoso, que amo também muito vocês, mas nós nos precipitamos em muitos momentos. Pecamos, erramos e carecemos dessa graça de Deus, essa graça de Cristo sendo renovada sobre a nossa vida, sobre o nosso ministério, para que continuemos avançando e esse dia não nos pegue de improviso. Nós, completamente envolvidos, mergulhados com as tarefas aqui da terra, então, cada vez que a igreja se reúne, como hoje, uma noite fria, mas o gaúcho não liga para isso. Nós estamos aqui nesta noite para sermos melhorados, transformados, fortalecidos em Cristo. Convém, meus irmãos queridos, nós lembrarmos a cada vez que a gente coloca os pés na igreja, que a gente não pode, ou não deveria, sair da mesma forma como entramos. E isso só acontece com a nossa permissão, quando vemos Deus respeitando a nossa escolha. Aleluia, glória a Deus. Eu preciso melhorar, você precisa melhorar. Eu quero começar lendo um texto que encontramos em Provérbios 29 e 20. Não sei se vai ser possível colocar para nós aí no telão, Amém. Provérbios 29 e 20. Glória a Deus. Tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há para o tolo do que para ele. O que Deus colocou no meu coração para ministrar nessa noite, em meio à celebração, à conquista, é que Deus nos ama tanto, perdoa os nossos pecados, remove as nossas transgressões, cura nossas enfermidades e está trazendo um plus nessa noite. Ele vai nos curar das nossas precipitações. Se porventura tenhamos algum anjo ou alguma anja por aí, gente que não erra, que não se precipita, você só ouça então. Interceda por alguém que está aí do seu lado, uma pessoa cheia de delitos. Mas o que é precipitação? Está aí na tela para você poder ler. A palavra precipitação vem de precipício, tá? É uma pressa irrefletida. Quando a pessoa reage em algum momento sem pensar muito. E a precipitação, igreja, em Passo Fundo, não é algo novo. Desde que o ser humano começou a ocupar o planeta Terra, precipitações sempre aconteceram e continuarão acontecendo. E muitas vezes nós somos submetidos a algumas ciladas. Algumas ciladas elas são preparadas por alguns irmãos, outras pelo diabo, e outras nós mesmos caímos em arapucas que a gente está em algum momento de cegueira espiritual. Amém? Glória a Deus. E existem vários textos bíblicos que nos falam sobre a precipitação. Quando vemos em Provérbios também 19, 2, a palavra diz: não é bom agir sem refletir, e o que apressa os seus pés erra o caminho. Em Provérbios 25 e 28, a palavra diz: como a cidade derrubada, que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Amém. Então, quando nós acompanhamos o que a Bíblia nos apresenta, nós vemos muitas pessoas que foram tremendamente usadas por Deus, mas se precipitaram. Eu não sou diferente. Quantas vezes eu me precipitei numa compra,
Ai, aquilo ali vai ser muito bom. Depois, o que eu fui fazer? Quem aqui já se precipitou numa viagem? Vou porque quero ir. E depois quando foi, por que eu vim? Quantas precipitações no meio da semana, cultos acontecendo na igreja, quarta, sexta, em outros horários. Hoje não vou. Por que eu não fui? São pequenas escolhas, precipitações, e que acabaram gerando lacunas, dificuldades para que bênçãos maiores chegassem até nós. Vemos inclusive do nosso pai na fé, Abraão, um homem íntegro, um homem abençoado. Deus fala com ele: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Ele já era idoso, sua esposa é estéril, e esse Deus, cheio de milagres e maravilhas, promete: você vai ser pai de multidões. Sai da tua tenda, conta as estrelas. Não dá, pois é assim que será a tua descendência. Mas, irmãos amados, passa um mês, passa um ano, e passa mais um tempo, e não funfa, não deu, não aconteceu. Aí começa um ciclo de precipitação. Vemos que a esposa Sara resolve dar uma mãozinha para Deus. Abraão, nós somos fiéis a Deus, Ele prometeu, e eu acho que você deve se deitar com Agar. Eu acho que o safadinho naquela hora ficou meio feliz, né? Ele era um ser carnal, como eu e você. Vamos lá então, já que a minha esposa está pedindo, então. E aí nasce, mas não era o filho prometido, o filho esperado. E por causa dessa precipitação, meus irmãos, dor e sofrimento chegaram à casa de Abrão e Sara. E nós podemos aprender com isso, que se Deus prometeu algo para você, não tente dar um jeitinho brasileiro. Amém? A palavra de Deus é multiforme. Eu sei que ela está indo, ela está circulando aí no teu coração, na tua mente, e ela trará à tona precipitações que você teve, quem sabe nessa semana, ou lá pelos 15 anos de idade, eu não sei. Mas a boa notícia é que está chegando cura e solução, trazendo alegria para você, porque hoje é noite de celebração. A grande verdade, meus irmãos, é que quando nós agimos precipitadamente, nós estamos executando somente pela metade aquilo que Deus está pedindo para a gente fazer. Por causa da precipitação, Moisés não entrou na terra prometida, lembram? É uma igreja que conhece a palavra. Ele estava conduzindo o povo no deserto, tudo certo, aquela pressão: não temos água, bebam. Mas não tem carne, vem as codornizes, comam. E a murmuração. E chega um ponto que Moisés estava: eu vou matar essa gente, esses irmãos queridos, né? Com certeza Moisés tinha cabelo branco. Mas, irmãos, chega um momento em que eles estavam num lugar, imagine uma rocha, uma pedra, e o povo pressionando: vai morrer de sede. E Deus havia falado: Moisés, toca a rocha, fala para a rocha, e vai sair a água. Só que as circunstâncias que ele estava vivendo, você está entendendo que o Espírito Santo está tocando você? Todos nós temos circunstâncias, com a família, no trabalho, ministério, governo, cidade, por causa de uma convenção, por causa de um seminário que vai ter, circunstâncias, escolhas, decisões.
e pequenas orientações que a gente diz assim, mas não é assim, eu não vou fazer assim, porque... Quer continuar assim? Não quer pedir nem ajuda para os universitários? É uma escolha. Então, Deus diz, Moisés, fala para a rocha, toca nela. E ele feriu a rocha. Mas, irmãos, nós estamos falando de um pedaço de pedra. Se tivesse que dar um chute, umas cacetadas, uma paula, é uma pedra. Mas vem a questão da orientação que Deus havia dado. Você consegue perceber quantas portas que estão fechadas até hoje para você? Portas emocionais que agora a psicóloga Simone vai ter que ajudar. Portas financeiras que agora você precisa buscar a ajuda de um profissional, um contador, uma pessoa que possa ajudar você a organizar as finanças, porque não é um anjo que vai organizar as suas finanças, não é Deus que vai organizar, é você que precisa pedir ajuda para quem possa te ajudar. Senão você continuará ganhando 3.000 e gastando 3.500 todo mês. Eu ganho 5 e gasta 7 todo mês. Aí não sobra nem para ajudar na igreja. A vida também é complicada. Entende as precipitações? Deus não é culpado, jamais será. Porque Deus só age para o nosso bem. O pastor da igreja é o principal apoiador. E eu tenho falado lá em Erechim. E penso que aqui o pastor Samuel também tem a mesma visão. Depois do teu pai e da tua mãe, quem mais te ama é o pastor. Pode esquecer. Nós às vezes temos que puxar o cinto com a fivela. Temos que puxar o chinelo havaiana, número 52, para dar umas bênçãos em nome de Jesus. E assim mesmo, a pessoa continua se precipitando. Você está entendendo? Está compreendendo? Levante a tua mão, feche os teus olhos e pense agora, vai focando, porque o Espírito Santo é poderoso. Aleluia! E Ele está tocando agora na ferida. Ele está tocando agora justamente no núcleo do teu problema, para que você compreenda e pare de tentar achar um culpado e você se reconheça verdadeiramente como um pecador, um homem pecador, uma mulher pecadora, e que nesta noite, se abrir o coração, a graça vai envolver tua vida, o amor de Deus vai te abraçar e vai transformar o mal em bem, porque essa é a vontade de Deus. Amém? Mas para terminar a treta que Moisés se meteu, ele bateu na rocha, saiu água, a multidão bebeu. Por causa só daquela atitude, Deus disse, agora tu não vai entrar na terra santa, tá? Na terra prometida. Não vai entrar. E quando Deus fala, meus queridos, vai acontecer. Eu acho que num determinado momento ele pensou, tá bem, Deus agora deu essa xingada aí, mas quando chegar pertinho lá, nós batemos um lero aqui, e ele vai ceder, ele é um Deus de amor, misericórdia. Não podemos brincar com coisa séria. Chegaram até pertinho, nas montanhas próxima à entrada da terra prometida, e Deus disse, Moisés, pode olhar, olha bem, mas tu não vai poder entrar lá, vivo não. E ali Josué assumiu o comando. Por que vamos insistir em precipitações de coisas tão simples, que você já está cansado de ouvir, por pastores que precederam o trabalho nobre que é desenvolvido hoje? Mas é o mesmo Deus falando, o mesmo Deus insistindo e querendo que você cure as feridas, para viver uma vida reta, nova, completamente abençoada por Deus. Quando o povo entrou na terra prometida, Moisés já não estava mais ali. E isso representa sonhos que são barrados na vida da gente. Conquistas.
Meus irmãos, lá em Erechim nós lidamos com os mesmos problemas que acontece aqui em São Paulo, Nova York, na Ucrânia, os mesmos. As nossas teimosias são as mesmas, as nossas precipitações são as mesmas. Que nessa noite o Espírito Santo possa te conduzir com sabedoria do alto, para você tomar uma decisão. Espera aí, isso aqui eu vou mudar. Eu vou me posicionar corretamente e Deus vai me abençoar. Amém? Eu creio. Você crê? Lembra do profeta Jonas? Quantos lembram? Ele foi chamado por Deus para pregar em Nínive. Pois é. Mas Jonas, em um ato de precipitação, tomou a decisão de fugir da presença de Deus. Leia lá, acho que está na tela. Jonas 1 e o verso 3. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Quando tomamos qualquer decisão de fugir, de nos afastar da presença do Senhor, estamos nos precipitando num nível altíssimo. Convém lembrarmos, queridos irmãos, que ninguém pode fugir de Deus. Como Deus cuidou com amor ainda com Jonas, é isso que Ele faz contigo hoje também. O salmista Davi escreveu que se não fossem as misericórdias do Senhor se renovarem sobre nós a cada manhã, nós seríamos exterminados, consumidos. Porque nós carregamos muita maldade dentro de nós. Muita. Assim foram com os nossos irmãos lá no passado. E hoje nós não somos melhores do que ninguém. Quando Jonas, fugindo de Deus, já dentro do navio, Deus manda o quê? Flores. Uma formatura. Uma promoção, trabalho. Nananina não. Tempestade, vento forte. Ouça, meu irmão, você que está na igreja, obreiro, chamado do Senhor. Tudo bem que volta e meia tem que vir um ventinho para dar uma melhorada na fé. Mas essa tempestade sai mês, entra mês e não termina essa tormenta. Será que você não se toca? Precisa tomar um golinho de um cetocol? Porque o inimigo é muito astuto. Você, sem perceber, começa a culpar Deus. Deus não abre as portas. Eu sou uma mulher que não é amada. Meu marido não gosta de mim, não me deseja, não me respeita. É bem assim mesmo. Você, como homem, se sente um lixo, ou um rato pelo menos. A mulher parece que respeita toda a rua, o pastor, mas você se sente desprezado. Quem é que está errando nisso? Consegue enxergar as precipitações que aconteceram lá atrás? Deus envia esse temporal na embarcação onde estava Jonas, e daí ele teve que se humilhar, reconhecer: epa, sou eu. Como tu? Sim, eu estou fugindo de Deus. Vocês me joguem aqui desse navio e tudo vai acalmar. Jogaram e acalmou. O abençoado, entenda que as tuas decisões erradas, as tuas precipitações, tem muitas vezes tumultuado o ambiente do avanço da igreja. Deus fala nesta noite que esse templo só não está ampliado por causa de muitas pessoas que se precipitaram. Mas você que me ouve agora, Deus está derramando nessa noite uma graça super top, poderosa, para te curar. E isso passa por uma decisão e uma escolha de humilhação. Essa humilhação, ela passa por um
um ciclo de você reconhecer, de você baixar o topete, descer do pedestal e dizer: pá, Senhor, realmente eu tenho parte de culpa nisso. Vou mudar nessa semana. Jonas fez isso. Agora ele já tinha sido engolido por uma baleia. 3 dias dentro da barriga da baleia, com algas, com peixes apodrecendo. Foi um inferno. Tanto que ele disse: das profundezas do abismo clamei ao Senhor, e o Senhor me ouviu. Nunca esqueça que Deus te ouve. Tu pode ter aprontado muito, está vivendo hoje, colhendo uma situação nada agradável. Só se humilha hoje. Levanta o dedinho espiritual para dizer: Senhor, tá, fui eu, me perdoa. Quero ser instrumento de bênção aqui nessa igreja. Quero ser um melhor parceiro, colaborador, para que a evangelização aumente, para que a igreja seja construída em tempo recorde, ampliada, e o nome do Senhor sendo exaltado. E eu profetizo isso sobre a tua vida. Levante a tua mão, glorifique o nome do Senhor, porque a tempestade vai passar, a tempestade vai diminuir. Ele tem poder para dizer: acalma-te, vento, aquieta-te, mar. E é isso que vem sobre a tua vida nesta noite. Aleluia. Por causa da precipitação, Jonas enfrentou a tempestade, enfrentou a vergonha de ter que confessar, e por fim viajou no peixe. E para acabar, foi vomitado na praia. Pagamos um alto preço quando precipitadamente caímos na armadilha de fugir de Deus, escolhendo o caminho mais fácil. Já pensou se nessa noite você, num momento de coragem, pudesse escolher o caminho mais difícil para servir a Deus? Parar com essas facilidades que o mundo moderno criou. Quem sabe tratar a tua Bíblia melhor do que o celular. Quem sabe o tempo de devocional, o tempo que você perde com tantas picuinhas, de gastar mais aos pés de Cristo, dizendo: Senhor, breve Cristo voltará para buscar a igreja, e eu estou trabalhando aqui como se eu fosse viver 300 anos aqui. Não é assim. A vida passa muito depressa, queridos irmãos. Mas afinal, como evitar a precipitação? Primeira atitude para você evitar a precipitação é descansar em Deus. Lá em Mateus 11:28, o nosso mestre disse assim: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a vossa alma. Igreja, nós entramos num piloto automático de tal forma que estamos, ensaiando, correndo, contribuindo, trabalhando para lá e para cá, e não descansamos. Estamos numa aflição tão grande, erramos nesse sentido. Uma das coisas que mais leva a pessoa a agir precipitadamente, sabe qual é? Todos aqui, dá uma cutucadinha, tem 3 pessoas que estão assim, entrando nas regiões celestiais. Irmão, não dorme. Olha para diz, irmão, não dorme. Não dorme. Lá em Erechim nós tem 2 que são campeão, pastor. Na metade da pregação ele já começa assim. Então, vai. Amém. Uma das coisas que leva a nós agirmos precipitadamente, sabe qual é? A emergência. Quando vem uma emergência na vida da gente, em casa, na igreja, na família, tem cheiro de precipitação aí. A melhor coisa que nós devemos fazer quando surgir uma emergência, meus irmãos, é confiar no Senhor. Porque agir precipitadamente
é uma ansiedade, ficamos ansiosos, fazendo coisas precipitadas. E a Bíblia nos mostra que nós podemos lançar as nossas ansiedades ao Senhor, amém? Lançando sobre Ele todas as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Agora você consegue lembrar como que nós lançamos a ansiedade aos pés do Senhor? Orando, falando. Meus irmãos, nós vivemos um tempo assim tão complicado, que muitas vezes dentro das igrejas aparecem uns bocós. Aqui não, eu estou falando de lá de Erechim. Gente que ouve e pensa que Deus vai abrir algum tipo de exceção. Por exemplo, quando você tem uma dificuldade, você está lá chorando, aflito, só chorando, você acha que Deus faz alguma coisa? Não faz nada. Pode chorar, as lágrimas descem a escadinha lá, começam a inundar lá atrás. E Deus? Eu já falei para esse queridão que ele precisa lançar as ansiedades. E olha só como é que diz a palavra em Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus a ansiedade, o problema. Como? Chorando, se queixando, murmurando. Ai, irmão, tu não sabe. Ai, que desgraça. Para. É através da oração, contando através das vossas petições, pela oração e pela súplica, com ação de graças. Quando você estiver vivendo um momento de ansiedade, de aflição, de medo, de pânico, isso tudo nos cerca. Pode vir de um minuto para o outro. O que fazer? Em oração. Papai do céu, a situação é essa, complicou. A minha intenção é de fazer assim, assado. A minha esposa até deu uma ideia da gente ir por aqui, Senhor, mas não tem o que eu fazer. Cuida de nós aqui, Senhor. E Ele vai pegar essa ansiedade, essa aflição para si. E quando Deus pega em suas mãos, acabou. Pode demorar um pouquinho, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Agora, se você está em um resmungo total, meses, anos, você consegue entender que precisa ter uma atitude, uma postura diferente. Muitas vezes nós achamos que sabemos, mas sabemos tudo errado. Estamos trazendo ainda os trejeitos lá do catolicismo, do espiritismo, da Umbanda. E nós somos filhos de Deus, povo especial, comprado por alto preço. E através desse preço lá na cruz do Calvário, nós somos curados de todas as precipitações, porque nós aprendemos a descansar em Deus. Então, ei, meu irmão, deixe de lado a precipitação. Deixe Deus tomar posse dos seus sentimentos e transformá-los em bênção, amém? Feche os teus olhos, coloque a mão no teu coração. Eu não sei quanto você está cansado nessa noite, mas o Espírito Santo está aqui, então entrega agora. Vai, conta, eu te dou 30 segundos para você contar. É uma dívida? É uma dívida, então diga: Senhor, me ajuda a eu pagar essa dívida. É uma doença que te aflige. Você já passou por vários médicos, muitos exames. Nessa noite o Senhor está aqui para te curar. O Senhor dos senhores, Rei dos reis. Só reconheça que você tem se precipitado muitas vezes e você não tem conseguido descansar, mas hoje você começa a descansar confiando no Senhor, amém? Segunda atitude para você evitar a precipitação: permita Deus guiar a sua vida. Olhem para mim todos. A precipitação mostra quem está nos guiando. Você tem um carro bom,
Mas começa um comichão que tem que trocar o carro. Porque tem que trocar o carro, porque agora eu quero um automático, agora eu quero assim, porque eu quero trocar de cor. E papai, depois tu fica uivando aí, 2, 3 anos, a prestação agora. Não, acho que foi ano passado, eu queria pegar meu Deus. Um irmão foi lá dar o testemunho, uma grande bênção o carro, financiou todo, uma prestação lá em cima. Na segunda prestação do carro, Deus abriu uma porta. Eu pensei, pelo amor de Deus, o camarada ganha 2.000 e a prestação vai ser 1.100. E como é que vai comer? Como é que vai pagar luz, água, internet, ração para o cachorro? Não, irmãos, é coisa que a gente fica assim. Eu acho que Deus deve olhar às vezes lá de cima e dizer assim: acho que errei a fórmula quando, faltou algumas coisinhas. Então, quando nós não permitimos Deus guiar a nossa vida, nós que vamos guiar. Uma ideia de um amigo vai guiar. É bem assim. Precisamos dizer como Davi disse: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Amém. E quem conhece Jesus vai evitando, irmãos, a precipitação, porque nós seguimos a Jesus, que é o bom pastor. Ouça, Jesus nunca vai colocar você numa fria. Desde para você adquirir um bem material, perecível, que vai ficar aqui. Agora traga isso para a vida espiritual. Isso é que é o que importa. O quanto você tem investido no seu ministério. Esse momento que nós estamos vivendo nessa noite, com esta conquista da pastora Simone, meus irmãos, isso no mundo espiritual está trazendo para essa igreja, para o momento de vocês, algo assim glorioso, tremendo. Por quê? Porque são os líderes de vocês, são a autoridade máxima da igreja aqui em Passo Fundo, e para nós em Erechim, eles são os superintendentes da igreja da região. Isso, meus irmãos, é tremendo, que não tem como a gente dimensionar agora. Quando a Bíblia diz assim, através do sábio Salomão: busque o conhecimento, te empenhe, invista. Os pastores de vocês estão trazendo um exemplo. Invista. Vai ser fácil? Nada é fácil. Mas invista. Invista nos cursos da UDF quando são feitos aqui. Invista em capacitação. Vai ter agora das crianças. Mas é 80 pila, 130 pila, e tu vai dar uma volta aí e gasta em porcaria mais do que isso. Então comece a avaliar do jeito certo. Não seja guiado pelo teu ego, mas deixe Deus guiar a tua vida. Aleluia. Cristo disse: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas me conhecem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Se você começa a viver uma vida acima daquilo que tu quer, daquilo que tu deseja, qual é o Jesus que tu está ouvindo? Capite? Qual é o Jesus Cristo que está guiando a tua vida? Sim. Terceira atitude para nós evitarmos a precipitação: busque conselho. Tem um ditado popular que diz assim: quem não ouve conselho, ouve coitado. E olha aqui para mim, admita, nós somos complicados de seguir conselho, né? Sim. Nós temos um ego para a gente trabalhar, para a gente humilhar. Baixa, isso aí, diminui. Baixa! Nós temos uma postura, irmãos. E isso, olhe para as crianças. Eu sei que isso acontece só lá em Erechim, mas daqui a pouco. As crianças, 2, 3 aninhos, tal, não quero. Eu quero aquilo lá e se o pai e a mãe não forem firmes, vai ser como o pequenininho determinou. E se isso acontece com uma criança, imagina nós barbadão e uns meio carequinha, cabelo branco aí.
a situação fica mais complication ainda. E nós acabamos dando mais trabalho para Deus. E para os anjos, então, é um Muay Thai com o samurai do céu que tem que vir nos defender, porque, pai, não está fácil de montar a guarda ao redor desse campeão aqui. Você está entendendo, né? Estou brincando aqui, mas com coisa muito séria. Pode rir, pode achar até bacaninha, mas não saia daqui o mesmo que você entrou. Não volte no próximo culto beiçudo como você tem vindo os últimos meses. Ai, porque eu não sei isso aqui e ali e tal. Te humilha, louva ao Senhor e tenha um posicionamento de vitória. Amém? Busque conselho. A palavra diz em Provérbios 11:14: não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Olhem para mim aqui todos. Irmãos, como filhos de Deus, é lógico que nós não podemos seguir o conselho de qualquer boca aberta aí. Tem boca aberta aqui em Passo Fundo? Para lá tem. E os boca aberta geralmente são os mais queridão. Mano! Aqui você tem irmãos, olha para a direita e para a esquerda, aqui você tem homens e mulheres que você pode confiar para um conselho. Mas para ouvir o conselho de um irmão, tu tem que se humilhar. É? Verdade? Muitas vezes a gente não se humilha, não quer ouvir um conselho do pastor, do presbítero. Não, eu vou ouvir do consultor, do coaching lá da empresa. E ouve a voz do capeta para arrebentar com a tua vida. Então ouça o conselho da palavra. Não peça conselho para pessoas mundanas que não têm temor em Deus, amém? Tá, vamos para o fim. Quarta atitude para evitar a precipitação: não haja sob pressão. Mesmo que você teve que casar lá antigamente com a espingarda do sogro apontada, fez, agora vai casar, tá? Mas não tome atitudes sob pressão. Na vida, meus irmãos, nós sofremos pressão de todos os lados. Todos os lados. E muitos hoje em dia estão desagradando a Deus porque se juntam à multidão. Todo mundo está fazendo, mas tu não é todo mundo. Tu é filho de Deus. Malaquias escreveu: então vereis outra vez, quando nós chegarmos lá no céu, outra vez, a diferença entre aquele que serve a Deus e o que não serve. Você pode estar sendo só um frequentador de culto ultimamente, que de diferença, a diferença está sendo só negando conta, falando palavrão, murmurando, contando piadinha suja e rindo junto. Você devia chorar uns 2 meses sem parar para se arrepender. Você precisa, a partir dessa noite, ao ouvir a voz de Cristo, dizer: Senhor, tá bom. O Senhor mandou aquele russo para dar uns gritos aqui, eu vou. Eu ainda estou com vontade de matar ele, mas eu vou mudar. Eu vou ser parceiro da igreja. Nós vamos avançar, porque Deus te ama. Você foi escolhido para vencer. Mas não tome uma decisão debaixo de pressão. Amém? Somos pressionados pelo patrão, pela mídia, pelas pessoas que convivem do nosso lado. E quando a gente toma uma decisão debaixo de pressão, tem tudo para gerar precipitação. O que eu quero trazer nessa noite, concluindo a mensagem já, é que todas nossas precipitações formam barreiras para o avanço e a realização de sonhos. Sabe aquele filho que não engrenou como você imaginava? Sabe aquele ministério que Deus falou, mas como Deus tinha falado lá 3 pastores atrás que ia me abençoar? Sim, mas você está entendendo? Por que os demais irmãos, aqueles que estão ao teu redor aí, prosperaram, vêm para a igreja com um carro melhor, e você está só
vendendo os cacos velho? Porque houve muita precipitação, arrogância, soberba, e isso separa, impede a realização de sonhos. Deus me trouxe aqui nessa noite só para lembrar você que todos os sonhos que Ele prometeu estão acesos para realizar em você, mas o problema está sendo você. No momento em que essa ficha cair, passar o cartão, vira o Pix para tua mente, você vai começar já nessa semana a usufruir desse novo tempo de conquistas, porque você vai permitir Deus guiar a tua vida, você não vai estar debaixo de pressão, você vai estar dizendo: Senhor, eu quero a tua vontade para a minha vida, a tua, Senhor, a vontade boa, agradável, perfeita, aleluia, glória a Deus. Meus queridos irmãos, a precipitação está sempre rondando. Pastor, presbítero, diácono, obreiro, músico, cantor, sempre. Quando você está contrariado, a decisão precipitada é fazer o quê? Se isolar, ficar sozinho. Mas a melhor decisão é você começar a conversar com alguém. Quando a precipitação acontece, você se sentindo ameaçado, a precipitação é fugir. Mas a melhor escolha é você enfrentar. Se é homem, seja homem. Se é mulher, seja sábia, enfrente. Ouça uma coisa: problemas para serem resolvidos, para que a ação do Espírito Santo sobrenatural aconteça sobre a tua vida, o problema precisa ser identificado. Se você tem, por exemplo, 3 pecados na sua vida, e você está ali domesticando ele, toda semana você comete mentira. Quem mente vai para o inferno, não vai entrar no céu. Você está roubando. Mas só umas borrachinhas do escritório lá para botar dinheiro. Está roubando. É a mesma coisa que roubar um carro, uma carreta. Para Deus é a mesma coisa. Mas eu faço, mas se você tem pecados que você já identificou, o Espírito Santo trouxe à mente, você precisa confessar a eles especificamente. Deus, eu não quero continuar sendo um ladrão mentiroso. Em nome de Jesus, hoje eu vou mudar isso. E as borrachinhas que eu levei da empresa para cá, eu vou levar de volta. Vou ficar bem quietinho, mas o senhor está vendo. Aleluia. Você está entendendo? E está entendendo que tem pessoas da tua família que precisam ser alcançadas com essa palavra? E está entendendo que não é o pastor que vai lá e diz: ai, querido, tu tem que... É você que tem que ter coragem. É você que precisa tomar uma postura como servo de Deus, mulher de Deus e filha, cunhado, sogra, pelo amor. Muda! Porque, querida igreja, a palavra diz: enquanto é tempo, exortai-vos uns aos outros para que sareis. Você sabe das fraquezas que muitos irmãos da igreja têm, né? Sabe ou não sabe? Sabe, né? A gente fica assim: não é problema meu. Bonito, né? Linda postura. Vá para o inferno, você está dizendo? Não. Assuma uma postura de irmão que ama. E chega lá: ô meu irmão, tu continua contando aquelas piadinhas sujas? Mas cria vergonha, rapaz. Tu quer que te dê uma camaçada de pau? Vai um pouquinho mais forte assim, né? Tu não vai, dá uma ameaçada, vai que cola, né? Seja um instrumento de Deus. Faça isso. E você estará tirando uma pessoa do inferno. A gente ri, mas o assunto é mais sério do que a gente possa imaginar. Nós precisamos acordar enquanto é tempo, e o tempo de acordar é agora. É o momento. Quando você se sentir ofendido, traído, a decisão precipitada é ficar com raiva. Não, falou mal de mim, mas nem estendo mais a mão, a paz do Senhor. Enfrente, encare. Aleluia, perdoe.
Se a Bíblia diz que nós precisamos perdoar até os nossos inimigos, quanto mais esse irmão que está aí do nosso lado. Temos que perdoar e amar. Aleluia. Quando você se sentir injustiçado, a decisão precipitada é vingar-se. Mas a melhor decisão é entregar nas mãos de Deus. Senhor, estou com vontade de dar uns cascudos. Não, mas eu vou só dar um abraço. Te amo, meu irmão. Amém? E Deus vai fazer a obra. E eu creio que nessa noite o Espírito Santo trouxe só quem precisava estar aqui. Lembre que os demais são tudo santo e ficaram tão numa boa. Você foi trazido para essa noite porque está todo estragadinho. Como a palavra diz, quando você reconhece, entende, identifica que é um pecador, Jesus Cristo veio para buscar e salvar. Ele te ama, meu irmão. Deus tem uma obra impressionante para fazer aqui em Passo Fundo, você sendo um parceiro de verdade, você sendo uma mulher de Deus, uma mulher que se entrega, uma mulher que vem e ajuda de verdade. Amém? Vamos ficar em pé? Eu quero orar por você agora. Fecha os teus olhos, coloque as duas mãos no teu peito. Eu quero abençoar a tua vida, eu quero abençoar os teus planos e sonhos. Fecha os olhos, fecha os olhos, fecha os olhos. Vai falando com Deus. Aproveita esse momento para falar com Ele. Anjos poderosos descem a esse lugar. Bênçãos inaudíveis estão descendo aqui nesse lugar, nessa noite, igreja. Creia, meu irmão, enquanto você está tendo essa conversa com Deus, Deus está trazendo chaves especiais e colocando aí na tua mão. Deus está trazendo essa caneta de ouro para definitivamente assinar aquele projeto, aquele contrato, aquela escolha, aquele sonho, aquela decisão. Vai recebendo, vai crendo, vai falando. Tenha ousadia, tenha coragem, tenha ânimo. Vai falando para Deus. Conta aquilo que o Espírito Santo está deixando muito claro de precipitações que você teve. Precipitações ao responder para o pastor, para a pastora, ao teu líder. Precipitações em dizer: não vou fazer. E agora levante as tuas mãos o mais alto que você puder e vai dizendo: Senhor, eu quero essa bênção sobre a minha vida. Vai dizendo, é a palavra que tem poder. Não fique quietinho aí, não fique caladinho. Vai, coloca essa boca para funcionar, para trabalhar. Diga: Senhor, eu creio na palavra que foi liberada aqui nessa noite. Se arrependa, se humilhe. Todas as precipitações que você teve, que você fez, que você falou, que você desejou, vai contando para Deus. Enquanto você conta, Ele vai recolhendo, Ele vai curando, Ele vai trazendo o bálsamo, a alegria, a resposta que você precisa. Pai maravilhoso, eu oro pela igreja em Passo Fundo, essa igreja amada, querida, nessa noite que nós estamos aqui celebrando essa tão grande conquista, que é através da vida da pastora Simone, mas ela vem para todos os integrantes do ministério, todos que cantam, que tocam, aqueles que dizimam, que ofertam, aqueles que evangelizam, aqueles que estão fazendo. Aleluia, a tua vontade, Pai querido, é em nome de Jesus que eu profetizo bênçãos sobre bênçãos, alegria, e muita paz. Baixa a mão, meu irmão, olhe para cá. Quem está doente, quem está com alguma enfermidade, só quem está doente, levante a mão. Só quem está doente, isso. Só quem está doente, fique com a mão levantada agora. E todos fechem os olhos, aleluia. Você que está doente, Pai maravilhoso, é em nome de Jesus que eu oro agora, repreendendo toda a doença, o espírito de enfermidade. Meu irmão, vai sentindo o toque sarador, o poder do Deus vivo. Se essa palavra que estou pregando é de Deus, se a palavra que eu estou falando vem do céu para a tua vida, vai recebendo agora o milagre. Aquilo que você não conseguia fazer sem dor, vai
começar a partir dessa noite. Essa semana já vai acontecer. Você sem dor, sem o sofrimento. Em nome de Jesus, Pai amado, eu abençoo agora toda a igreja. Que esta unção de cura traga a cura de todo tipo de enfermidade, interno ou externo. Em nome de Jesus declaramos esta bênção, esta alegria, porque Tu és o nosso Deus e nós te amamos. Aleluia, em nome de Jesus. Agora coloca a mão no ombro de uma pessoa que está do teu lado, uma só, e você vai orar por essa pessoa, amém? Vira assim, coloca a mão no ombro dela. Se você conhece o nome, então você vai dizer o nome. Pai, eu estou aqui abençoando. Vai orando, diga o nome. Senhor, eu abençoo a Maria, a Joana, o Marcos. Eu abençoo o Pedro. Eu abençoo, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos uns pelos outros para que saremos. Nós oramos profetizando o amor de Deus, a graça do Senhor, o amor do Pai, a alegria do céu vindo nesse lugar. Vai recebendo, meu irmão, a porção que Deus trouxe nessa noite, exatamente para você, especificamente para a tua vida. Vai recebendo esta porção que vem do céu, para inundar tua alma, para fazer com que a tua fé, ela seja impulsionada, e a partir desta noite, nessa semana, tudo que você vai viver, seja para fortalecimento, para edificação, e você colhendo grandes respostas do Deus vivo e poderoso que te ama, que te perdoa e te renova, em nome de Jesus.